Hoje a gente vai falar de Mothership, um jogo de horror no espaço, inspirado pelo filme Aliens. Eu queria botar uma vozinha de robô meio Android nessa introdução, mas tem que pagar, cara. Então, vamos lá, vamos ao Mothership RPG. Você já pensou em jogar um jogo de horror onde a sobrevivência é o objetivo, andando por corredores metálicos a anos-luz de casa, sendo perseguido por um alien além da compreensão? A maioria das pessoas, quando pensa em jogo de horror em RPG, a gente pensa em World of Darkness, jogando com mortais, combatendo monstros, vampiros, lobisomens. Mas existe outro RPG que foi lançado grátis e depois ganhou uma versão paga 1.0, que é o Mothership RPG. E é muito fácil tu achar a versão 0, que é a introdução e todas as regras para tu jogar. E apesar de ser um jogo com um cenário inteiramente baseado em Alien, ele não se limita somente ao Alien do filme. E, na verdade, ele nem usa o Alien do filme, ele usa uma versão genérica do Alien do filme. Mas ele também se inspira em jogos como Dead Space e monstros de outros filmes como Starship Troopers. Nesse RPG, os jogadores pertencem a uma tripulação de um grupo de mercenários que resolve problemas na galáxia. E geralmente esses problemas as corporações, megacorporações, não querem resolver. E quando elas têm interesse em resolver esse problema, é para conseguir amostras dos alienígenas e melhorar a tecnologia delas. Como eu falei, é o filme Alien, só que ao invés de um monstro, vários monstros e vários tipos de monstros. Mas antes de eu contar sobre as regras do jogo, o livro do mestre e as aventuras prontas, que tem várias, os recadinhos rápidos. Como sempre, eu leio todos os comentários. Dá o like nesse vídeo, por favor, ajude o canal que ele é pequeno e dê um subscribe. Se você puder, mande esse vídeo para um amigo seu ou para o seu grupo de WhatsApp ou grupo no Facebook. Falando nisso, o jogo Mothership conta com 4 classes de personagem. E como benefício, cada classe começa com uma quantidade X em pontos de perícia. O Marine é o Space Mariner, o guerreiro, o fuzileiro do espaço. Ele começa com um treinamento militar 3, e sempre que um Marine entra em pânico, os outros personagens precisam fazer um teste de medo. E não se preocupa que já já eu vou explicar as regras. A segunda classe é o cientista, que é meio óbvio, aquele que investiga e faz os exames e lida com tecnologia. Ele começa com perícias como biologia e agricultura, e quando um cientista falha em um teste de sanidade, todos os personagens ganham um ponto de estresse. A terceira classe é o Android, e ele é parecido com o droid de protocolo do Star Wars. Porém, ele é muito mais parecido com o droid de Alien. Mas na função ele é um droid de protocolo. Ele começa com as perícias computador, matemática e linguística. E além disso, sempre que você faz um teste de medo perto de um Android, esse teste tem desvantagem. E a última classe é o Teamster, que é tipo um trabalhador comum do espaço, um minerador de asteroide, piloto ou mecânico. Ele começa com as perícias 0G e reparos mecânicos. O Teamster é o único que tem uma vantagem, ele pode rolar novamente uma rolagem na tabela de pânico. A construção da ficha é tão rápida que o jogo até te oferece um equipamento inicial baseado em seu papel na nave. Você pode escolher entre 4 loadouts: escavação, exploração, examinação e extermínio. E como se rola o jogo? O jogo se joga com porcentagem. Você tem um atributo, por exemplo, 45, e se tu tirar igual ou menor que esse atributo, você é bem sucedido. E eu quero abrir um parênteses rapidinho aqui. Eu odeio o jogo com porcentagem, porque simplesmente ele abre a cortina. Eu sei que todo jogo de RPG é um jogo de porcentagem. Toda rolagem de dados é um jogo de porcentagem. Porém, fazer um sistema com porcentagem, ele quebra um pouco da mística e da ilusão do RPG, entendeu? Mas isso é só um gosto pessoal, tá? Além disso, ele conta com um sistema de vantagem ou desvantagem de acordo com a bondade ou com a maldade do mestre. E se tu tirar 2 números iguais, é sempre crítico. Falha com 2 números iguais é uma falha crítica. Sucesso com 2 números iguais é o sucesso decisivo. A única rolagem que não é feita com 2d10 é a rolagem de pânico e o dano das armas. A rolagem de pânico é feita com D20. Tu rola um D20 e compara com teu estresse atual. E tu ganha estresse falhando em testes, encontrando monstros, encontrando coisas horríveis, ou quando o mestre decidir.
Os atributos são o seguinte: força, velocidade, intelecto e combate. As perícias modificam seus atributos em 10% treinado, 15% expert e 20% mestre. Ou seja, se você tem o atributo combate em 40%, as suas jogadas de ataque vão se tornar 50% porque você tem a perícia treinamento militar. Ou 65% com armas de fogo, porque você tem a perícia armas de fogo. Além dos atributos, você tem 3 testes de resistência, que são corpo, medo e sanidade. Androides, por exemplo, são muito resistentes ao medo. Em Mothership RPG não existem testes de furtividade. O autor parte do princípio que sem testes o jogador é obrigado a descrever a sua ação detalhadamente e contar com o mestre para resolver situações de furtividade. Ele chama essa ideia de Fruitful Void, que é quando um lapso nas regras em situações específicas força o jogador e o mestre a interagirem com o cenário apresentado lá, ao invés de simplesmente rolar uma perícia. O combate em Mothership é simples e brutal. Para atacar, você faz uma jogada de combate. Se for bem sucedido, você causa o dano da arma no oponente. Se o oponente tiver uma armadura, ele reduz o valor da armadura no dano. Se o dano for superior à armadura dele, o valor da armadura, ela é destruída. Se você zerar seus PVs, você recebe um ferimento e rola na tabela de ferimentos, que pode significar uma costela quebrada, sangramento, você tomar um headshot e morrer. E quando você zera os seus ferimentos, que vão de 2 a 3, tu simplesmente cai. E para saber se tu tá vivo, morto, morrendo ou inconsciente, é só os teus amigos virarem o corpo. Muito parecido com a regra de virar o corpo do DCC. E uma das regras que eu acho sensacional é que quando o teu personagem entra de férias, ele pode pegar todos os pontos de estresse dele acumulados e transformar ele basicamente em XP para melhorar os testes de resistência dele. Ou seja, tu pode melhorar o teu teste de medo e o teu teste de sanidade com o teu estresse acumulado. Além disso, existem regras para tu contratar seguidores mercenários, né, aumentando a tua tripulação. Regras para sair da criogênese, que é como você viaja de um local para o outro, de um planeta para o outro, congelado. E regras para tu agir em gravidade zero. E agora, antes de falar um pouco do livro do mestre, que eu considero um dos melhores livros do mestre que existem, o que existe, eu vou falar um pouco das aventuras. E tem muito RPG indie que ele termina RPG, faz o Kickstarter, vende o RPG e ele não produz mais conteúdo. Isso não acontece com o Mothership RPG. Ele tem várias aventuras oficiais, entre elas Another Bug Hunt, que é a história de uma colônia em um planeta distante. Eles encontraram uma espécie de vida alienígena, os carcinídeos, que se reproduzem que nem o alien mesmo. Porém, eles hipnotizam a sua vítima através do som. Os jogadores chegam nessa colônia e ela está completamente abandonada, com apenas alguns sobreviventes. Dead Planet. E a premissa do Dead Planet é o seguinte: a nave dos personagens sai do hiperespaço e ela não consegue entrar mais no hiperespaço. E ela se vê cercada de um cemitério de naves. E o único local habitável, além dessas naves e da nave dos jogadores, é uma lua, que é a chamada de Dead Planet. Então os jogadores devem descer nessa lua, investigar para descobrir por que o hiperespaço, o salto ao hiperespaço da nave deles não está funcionando e escapar do Dead Planet e dos perigos que tem lá. E a terceira aventura que eu queria falar se chama Gradient Descent, que é tipo uma mega dungeon, só que para Mothership. Essa aventura se passa em uma estação espacial chamada Monarch. E essa estação espacial gigantesca fabrica droids, e ela é controlada por uma IA que enlouqueceu. Além disso, quando os personagens andam por essa estação espacial, há vários scans que escaneiam o cérebro e a mente dos personagens, fazendo assim cópias deles digitalizadas, podendo botar essas cópias até dentro de outros droids. Os personagens também vão lidar com os fantasmas, que são chamados as cópias digitalizadas de personagens que morreram há muito tempo lá ou que passaram por lá e não estão mais lá e foram escaneados por essa IA e agora eles vivem vagando como hologramas na estação. Além disso, a gente tem um suplemento chamado A Pound of Flesh, que é sobre uma estação espacial chamada Prosperous Dream. Basicamente é um local para contrabandos espaciais, piratas espaciais, implantes,
drogas e todo tipo de coisas ilícitas. É tipo a cantina do Star Wars. E é ali que você vai encontrar regras para implantes cibernéticos. E eu não vou negar, essas aventuras e esses suplementos são bem salgadinhos, são $20 cada um. Embora o RPG atual, o Mothership, ele é de graça. E agora a gente vai dar uma olhadinha no livro do mestre do Mothership, o Warden's Guide. O Warden's Guide ele já começa te ensinando a fazer uma aventura de cara. E ele te ensina até o jeito que tu vai fazer as anotações para essa aventura utilizando apenas uma página por aventura. E ele divide o horror no espaço em 5 etapas, ou 5 fases. A primeira fase é a transgressão, que é quando um cientista vai lá e começa a investigar um ovo de alien, ou leva uma amostra para dentro da nave dele. A segunda fase são os homens ou sinais, que é quando a criatura começa a se manifestar e começa a deixar rastros para os jogadores poderem investigar. A criatura começa a deixar corpos, a carapaça dela, os jogadores encontram teias. O terceiro ato ou terceira fase é a manifestação, que é quando a criatura confronta os jogadores ou os jogadores confrontam a criatura. Geralmente, os jogadores fogem ou a criatura destrói um dos jogadores. E nessa fase os jogadores têm que sobreviver e descobrir uma maneira de destruir a criatura. A quarta fase se chama banimento, que é quando os jogadores descobrem uma maneira de destruir ou incapacitar permanentemente a criatura e eles banem essa criatura, destroem ela. E a última fase é o slumber. Nenhum horror é morto permanentemente. Ele sempre vai estar à espera. Você não mata o Jason ou Michael Myers ou mesmo as criaturas do Alien permanentemente. Elas voltam a ficar em seu estado de slumber, o seu estado que elas podem voltar algum dia. E esse dia vai ser quando houver outra transgressão. E aqui o livro define que todo jogo de Mothership tem 3 objetivos. O primeiro é sobreviver, o segundo é resolver e o terceiro é salvar. Os jogadores de Mothership nunca vão conseguir fazer esses 3 objetivos, eles sempre vão conseguir fazer 2 ou 1. É como se fosse um dilema moral. Se você resolve o monstro, bane ele e salva as pessoas, você tem que sacrificar sua vida. Se você sobrevive e salva as pessoas, o monstro ainda está solta. Se você destrói o monstro e sobrevive, as pessoas ainda foram mortas. E a dica pro mestre é que ele não force os jogadores a fazer essa decisão, é que isso aconteça naturalmente. Na parte de investigação, o livro ele também te oferece como tu fazer e jogar uma investigação. Ele separa 3 tipos de pistas que tu pode conseguir. A primeira é testemunhas, a segunda é evidências físicas no local, por exemplo, uma impressão digital. E a terceira são documentos, físicos ou digitais. E para conseguir uma pista é bem simples. Você faz uma pergunta ao mestre, o mestre te dá um desafio, e se você resolve esse desafio, você tem a pista. E em geral essas pistas geram mais perguntas, que tu faz mais desafios para resolver. O livro tem uma tabela completa de desafios exemplificando como tu faz esse minigame. O livro também te ajuda a fazer NPCs e a colocar eles em certas categorias. Por exemplo, você pode ter um inimigo poderoso, útil, poderoso e inútil, ou inútil e sem poder. Alguém poderoso e útil seria um benfeitor, um patrono. E alguém que seria útil ou helpful e não poderoso, alguém sem poder, seria um parceiro de bebidas, por exemplo. Um covarde é o exemplo que ele dá para alguém que não é poderoso e não é útil. O livro também te dá um guiazinho básico de como tu desenhar mapas. Porque ao contrário de D&D, o mapa de uma espaçonave, uma estação espacial ou até de um planeta é uma coisa muito complicada. Então ele te dá um guiazinho te ajudando a fazer isso. E ele te indica tu preencher esses mapas, essas salas, com uma sentença, nada demais. Além disso, o livro te ensina a fazer arbitragem de testes de perícia. O que acontece quando o jogador falha, mas a história precisa ir para frente. O jogador não pode ficar parado no local, que é o chamado de falhar para frente. Eu não gosto muito dessa ideia de falhar para frente. Por quê? Porque isso vai forçar o mestre a sempre dar uma colher de chá para os jogadores, mesmo consumindo recursos deles. Resumindo, que é o falhar para frente é quando o jogador falha num teste, mas a história precisa continuar. Então, o mestre ele dá uma penalidade, dá um custo grande para o jogador, mas ele consegue completar ou realizar esse teste.
Um exemplo em Mothership seria tu conseguir arrombar a porta, mas ela faz muito barulho e chama a atenção de guardas. Lembrando que em Mothership, sempre que você falha em um teste, você recebe estresse. Eu usaria o falhar para frente em 10% das situações, não muito mais do que isso. Além disso, o livro te ensina a fazer uma campanha, bolar uma campanha para longo tempo, criar seus próprios sistemas solares e facções. E pessoalmente, para finalizar, eu acho esse jogo sensacional. Ele é regras light, tem muito poucas regras para ele, não tem grid, não tem muitos modificadores, é tipo vantagem e desvantagem, rola com porcentagem. As rolagens de pânico são elegantes e temáticas e não tiram muito o controle do jogador do personagem. Os monstros são legais. E como cada monstro é único, tu cria eles, mas também tu pode pegar do livro dos monstros dele. E esse livro tem até uma seção de regras da casa ali para tu poder usar mesmo. E literalmente te ensina a fazer as próprias regras da casa para tu modificar o teu jogo de Mothership. Eu acho que se tivesse um livro do mestre para indicar, seria o Mothership Wardens Operational Manual. Cara, ele te ajuda a mestrar D&D, velho. Ok, galera, deixa um like nesse vídeo, dá um subscribe, ajuda o canal, porque é um canal pequeno, então tem que... É só na força de vontade, só na força do ódio de vocês aí. E o próximo vídeo provavelmente vai ser o fim da Tumba da Aniquilação, que eu já estou jogando desde o início do ano. E a gente está na última dungeon, no final da última dungeon. Acho que vai ter mais 1 ou 2 jogos só e vamos acabar com isso. E a gente vai fazer uma campanha nova e a gente ainda não tem ideia do que vai ser essa campanha nova. E eu não sei nem se vai ser uma campanha de D&D. Se eu conseguir baixar os livros de aventura do Mothership para mim, eu provavelmente vou oferecer a narrar Mothership para meus jogadores. Que vai ser uma quebra muito boa no nosso D&Dzinho semanal. Vai ser um outro estilo e outra pegada, vai ser bem divertido. E na verdade o que me interessa mesmo é narrar as aventuras do Mothership, que é a parte mais divertida. E eu sugiro que você baixe o livro e dê uma olhada, que apesar de ter um design simples, é um RPG excelente. Até a próxima, fui. この瞬間を待っていました。さつまいも、さつまいも。